Alô, amados irmãos, graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer muito grande estar falando com cada um nesse momento. Deus seja contigo. Eu sei que muitos estão atravessando momentos difíceis, momentos assim complicados, mas nós vamos orar a Deus agora. Vamos colocar tudo na presença de Deus nesta hora de oração, em que nós vamos cultuar ao Senhor. Você possa estar abrindo seu coração para ouvir a voz do Senhor. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Abençoa, pois, Senhor, todos aqueles que agora estão, Senhor, conosco orando. Que o Senhor possa estar abençoando sua vida, sua família, seu trabalho. Que o Senhor possa estar ministrando sobre a sua vida espiritual. Que Ele tenha forças, ela tenha forças para te servir e para te adorar. Para levantar sua voz e bendizer ao Senhor. Para buscar ao Senhor através, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando agora cada família, Senhor, cada ouvinte agora. Pai querido, da tua palavra. Que o Senhor abençoe a tua igreja, a Igreja Batista Renovada de Nova Poá e todos os outros, Senhor, que estiverem assistindo essa programação. Que o Senhor abençoe e alcance o enfermo, o abatido, o desesperado, o cansado, o oprimido, e aquele que não conhece ao Senhor também seja alcançado. Abençoa, pois, Senhor, a tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fica conosco, fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Romanos, no capítulo de número 11, a partir do verso 33, onde o apóstolo Paulo escreve a seguinte palavra para nós. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos e falando com uma palavra a respeito de Israel, que Israel momentaneamente ele não está crendo no Messias, ele não crê que Jesus é o Salvador, e por eles não crerem, essa incredulidade que veio aos seus corações, a fé veio sobre nós, os gentios. Então hoje nós, os gentios, cremos em Jesus o Salvador, mas no futuro Israel também crerá, Israel também vai reconhecer Jesus como o Salvador, como o Messias. Então, essa é a sabedoria de Deus que ninguém sabe explicar. O povo que tinha tudo para pregar o Evangelho, mas seu coração se endureceu para que o Evangelho chegasse até nós, até você, até mim e todos ainda que vão crer. E um dia, então, Israel vai se juntar nessa fé e vai reconhecer Jesus como o Salvador. Que maravilha, né? E em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Fica aí conosco nessa programação, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Graças a paz, irmãos, tudo bem? Vou pegar a oportunidade aí no meio do nosso culto aí para avisar os irmãos. O pessoal da igreja unida de Calmon Viana, o pastor Damião, o nosso tio Damião, né? O tio Damião da galera aí. Eles estão com um trabalho voluntário nessa área de doação de alimentos. Eles estão fazendo marmitex pro pessoal, então tá bem legal. Eles estão entregando 200 marmitex já por dia e de cestas básicas para pessoas carentes. Então, assim, queria pedir para os irmãos, fora o que os irmãos já têm colaborado com seus dízimos, suas ofertas com a nossa igreja, quem puder sentir no coração aí de estar ajudando os irmãos lá com a doação de alimentos ou de cestas básicas,
dá um toque, a gente pede, eles retiram aí na casa dos irmãos com segurança de praxe aí, né? De máscara, de álcool em gel e tudo. E aí vamos ajudar aí quem puder, vamos abençoar a vida dos irmãos lá, tá bom? Fica na paz aí, continue com o culto aí, Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 119 do cantor cristão Fidelidade. Hino maravilhoso. Cante conosco em nome do Senhor Jesus. Por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo-ei melhor. Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. Louvado seja Deus, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade.
verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Senhor. Ah, ah, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos à palavra de Deus aí. Hoje eu fiquei incumbido dessa responsabilidade de trazer a mensagem para os irmãos. Eu quero trazer essa noite uma mensagem de encorajamento para os irmãos. Está em 1 Crônicas 4, 9 e 10. 9 e 10. Diz assim: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele pediu, e ele foi mais abençoado do que os seus irmãos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem provido o pão à mesa dos teus servos, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, que a tua bênção venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, ó Pai, ser presente a cada dia na vida dos irmãos da Igreja Batista Renovada de Nova Poá, de cada um que assistir essa mensagem, esse vídeo, das nossas famílias e nossos trabalhos, ó Deus. Abençoa essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Vou ser bem breve, bem rápido, porque esses cultos online assim não nos permite falar muito, ter muito tempo de explanação. A gente tem feito alguns estudos e visto algumas estatísticas no nosso canal do YouTube. A gente tem visto que os irmãos que as pessoas em geral não ficam muito tempo em um vídeo só. Então eu vou ser bem breve, irmãos, prestem bem atenção no que a gente vai trazer a título de mensagem nessa noite, para que você não seja roubado da sua bênção, amém? Então nós temos aqui no capítulo 4 de 1 Crônicas. 1 Crônicas tem alguns momentos nesse livro que a gente acaba ficando às vezes até um pouco entediado, assim, porque começa uma cronologia e aí fulano é filho de ciclano, que é filho de beltrano, que quando você vê, você já está quase um capítulo inteiro vendo quem é filho de quem e acaba ficando um pouco entediado. Nesse texto em particular, a gente tem os descendentes de Judá, de um dos filhos de uma das que seriam depois as tribos de Israel, né? E a gente tem aqui no meio dessa genealogia, a gente tem a figura de Jabes. E aí a mãe dele diz assim, que ele dá esse nome porque ele foi gerado com dores, no versículo 9, né? Que com dores o dei à luz. Claro que desde o Éden, todo parto, né, vem com dores. Isso faz parte do castigo dado por Deus à mulher em decorrência da desobediência no Éden. Mas quando a gente lê esse texto, a gente entende que o parto de Jabes, ou a forma como ele foi concebido, deve ter sido um parto complicado, foi uma situação difícil em que a mãe dele passou, e por isso colocou esse nome nele, porque deve ter tido alguma complicação ali no parto, enfim. Eu quero que os irmãos tentem enxergar essa passagem da mesma forma que eu enxerguei, levando para os nossos dias atuais. Eu gosto muito do Evangelho
nesse sentido, porque tudo que a gente lê na Bíblia, a gente consegue traçar um paralelo com a nossa vida atual, com os momentos que a gente tem vivendo, com as coisas que a gente tem vivendo, que a gente vem vivendo no nosso dia a dia. Não é porque a gente está nessa situação de pandemia, mas mesmo que não fosse isso, a gente poderia enquadrar essa mensagem. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então nós temos aqui Jabes, ele tem alguns irmãos, e a Bíblia diz que ele foi mais abençoado do que os irmãos dele. O primeiro paralelo que eu quero traçar aqui com os irmãos a respeito dessa mensagem é o seguinte: todos nós estamos vivendo dias difíceis, e eu tenho um amigo que ele fala assim, que é na crise que se ganha dinheiro. E se a gente for parar para pensar, todo momento difícil que a gente vive na nossa vida é uma oportunidade para que a gente se redescubra de alguma forma e melhore de alguma forma como pessoa, como cristão e como cidadão, talvez. No sábado, durante a nossa conversa com o pessoal da Igreja Batista Nova Filadélfia, Batista Filadélfia, nós falávamos sobre isso, sobre a criatividade do cristão, sobre o fato de nós termos a mente de Cristo, e por causa disso nós conseguimos lidar com nossas situações, com os nossos problemas de forma que as pessoas do mundo não conseguem. Talvez numa situação como essa que a gente tem vivendo, que a nossa sociedade vem vivendo hoje em dia, muitas pessoas poderiam se desesperar, e na verdade isso está acontecendo, né? Estava comentando com a Bá que o número de pessoas que têm morrido de infarto ultimamente tem crescido muito, assim, né? Em decorrência do estresse, doenças relacionadas ao estresse. A gente já conversou sobre isso na live com a doutora Solange. Então a gente vê que quando uma pessoa ela não está em Deus, ela não tem um relacionamento firme e seguro com Deus, ao se deparar com uma situação difícil na vida dela, a tendência é que essa pessoa entre num declínio emocional muito grande, né? O maior do que a pessoa que serve a Deus. Porém, Jabes, a primeira situação, a primeira atitude, na verdade a palavra é essa, a primeira atitude dele no sentido de ser diferente da média, da mediocridade, e a mediocridade não é algo que é pejorativo, mas ser medíocre quer dizer ser a média, né? Estar ali na mesma linha que todo mundo. E a Bíblia diz que Jabes ele foi mais abençoado que os irmãos, então ele esteve acima da média no sentido com relação aos irmãos dele, no sentido de prosperidade. Primeiro porque ele pediu a Deus, ele rogou a Deus, ele orou a Deus. Então o primeiro passo em que eu traço um paralelo das coisas que a gente tem visto e tem vivido hoje em dia, da história de Jabes para a história desse homem, é orar a Deus, se apegar a Deus, buscar em Deus, estar com Deus. Eu passei por uma situação de saúde há poucas semanas atrás e eu fiquei triste, de verdade, eu fiquei bem chateado, bem abalado, mas só o que eu fazia o tempo todo era orar a Deus, era pedir para Deus para que aquilo não me afetasse mais do que estava me afetando, e Deus me ouviu e me honrou, e graças a Deus eu estou bem, melhor, estou quase 100%. Então, o que Jabes teve de diferente dos irmãos dele que fez ele ser mais abençoado que os irmãos dele? Ele orou a Deus, ele pediu para Deus, ele buscou em Deus. A segunda coisa que ele pediu para que Deus aumentasse a sua propriedade, no versículo 4. Ele não era um cara acomodado, ele estava olhando para frente, ele queria mais, ele queria buscar mais, ele queria ganhar mais. Irmãos, você como cristão, busque mais de Deus, ore mais a Deus, peça mais de Deus, seja mais ousado com as coisas de Deus. Fala para Deus mesmo, fala: Deus, eu quero isso para minha vida, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ter mais dons, eu quero ter mais espiritualidade, eu quero ter mais. Se você quer pedir isso para Deus, pede para Deus que você quer ter mais prosperidade, pede para Deus que você quer ter mais sucesso na sua vida sentimental,
pede para Deus, chega para Deus mesmo e fala: Senhor, por favor, me dá isso, me faz isso, eu quero isso, eu busco a isso. Não é errado, Deus não vai se incomodar com você se você pedir aquilo que o seu coração deseja. Claro que Ele vai te dar na medida da boa vontade dEle, que é perfeita. Muitas vezes a gente não recebe, a Bíblia diz, porque a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então, se você pedir uma Ferrari para Deus e Deus souber que você tem o perfil de um cara que vai sair acelerando a 300 km por hora, Deus não vai te dar uma Ferrari porque sabe que você vai bater ela num poste e vai morrer. Mas se você pedir para Deus coisas excelentes, coisas que realmente agradam o coração dele, Deus vai te dar. Nós estamos passando por esses momentos de quarentena interminável que parece que não acaba nunca. Já vamos para quase 3 meses. E eu não sei o que você tem pedido para Deus. Você tem pedido para Deus a manutenção do seu emprego? Pede mesmo. Se ajoelha, ora a Deus eu preciso disso. Sabe? Você tem tido dificuldade no seu relacionamento? Pede para Deus, fala: Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Meu casamento tem que ser uma bênção nas suas mãos. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor cuide de mim, da minha esposa, ou da minha namorada, ou da minha noiva, não sei. O problema é na faculdade, as aulas EAD, tá difícil. Ora a Deus mesmo. Não seja acomodado, sabe? Se você quer ir para cima, eu tava falando com o pastor Damião agora, a gente tava falando sobre isso. Cara, se você sonhar pequeno, você vai ser pequeno. Se você sonhar coisas grandes, você vai ser grande. Jabes foi assim, ele teve ousadia de pedir para Deus, de falar: Deus, eu não tenho vergonha, amplia minhas propriedades. E Deus deu isso para ele. Se você pedir para Deus e for ousado e for para cima, em nome de Jesus, não se acomode. Não se conforme com essa situação que a gente está passando. Essa pandemia veio para todo mundo, tá todo mundo na mesma situação, mas você não vai ficar se lamentando. Você vai levantar a sua cabeça, você vai olhar para frente e você vai caminhar, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. Não se conformem com essa situação. Deus vai honrar. Deus está conosco. Mateus 28:20, Jesus diz assim: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Não há um só dia que você, nos 365 dias no ano, 24 horas por dia, Deus está com vocês. Vocês estão de pé. E tudo que a gente está passando, a gente está passando porque há um propósito. Há algo que eu não sei realmente explicar, mas Deus sabe. E Ele vai, um dia a gente vai saber. O versículo 10 termina com ele dizendo: Deus concedeu o que Jabes pediu, porque Deus responde às nossas orações. Pode responder com sim, pode responder com não sei, mas Ele sempre responde. Amém, irmãos? Era isso que eu queria deixar para os irmãos, de forma bem curta, bem resumida. Espero estar com os irmãos em breve aí, para a gente poder falar com mais calma, com mais tempo sobre essas questões e sobre outras que são importantes no reino de Deus. Continuem acompanhando as programações da igreja aí, os trabalhos, em nome de Jesus, e logo estaremos em breve. Espero que estejam todos bem. Fiquem na paz. Diante desta palavra maravilhosa que acabamos de ouvir, nós queremos orar com você. Possamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos esse amor que nós não temos nenhuma explicação sobre ele. Nós não entendemos, na verdade não compreendemos, mas nós te agradecemos o teu cuidado para conosco, que o Senhor tem nos guiado a toda a verdade. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela vida do teu servo e por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Nós te agradecemos e pedimos que as mais ricas bênçãos do céu venha sobre a vida de cada um que agora, Pai querido, participou e ouviu desta palavra. Que ele possa comer, se alimentar, Senhor, Pai querido, ficar forte diante da tua presença. Abençoa, pois, a tua igreja. Despede-nos em paz a uma noite, Senhor, de descanso, um dia amanhã abençoado.
e aquele que estiver ouvindo essa palavra seja alcançado pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, nós oramos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração e receba a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus que excede todo entendimento e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, hoje para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Fica com Deus, Deus abençoe ricamente a sua vida. E até lá, em nome de Jesus, se cuida, para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.